Bom pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira videoaula que eu estou gravando para o meu canal e gostaria de iniciar com a coisa mais básica que um jogador precisa entender, né? Que é sobre a estrutura de peões. Então, antes de falar sobre táticas, estratégias, aberturas, finais, então eu irei fazer algumas aulas e trocar algum pouco de experiência também com vocês. Bom, pessoal, meu objetivo com esse canal é mostrar um pouco, divulgar um pouco do meu trabalho e com isso também transmitir um pouco de conhecimento. Então, se vocês têm dificuldade em muitas aberturas, em o que fazer para jogar, assim, muitas vezes na estratégia de jogo, né? Eu vou iniciar com visando apenas falar sobre peões. Então eu gravarei algumas aulas sobre estrutura básica de peões, como qual é a forma correta de posicionar seus peões e também é, posteriormente finais sobre peões. Então essa primeira aula vai ser rápida e simples, vou mostrar algumas estruturas básicas e em sequência, nas próximas videoaulas, né, eu irei mostrar algumas partidas também explicando como as estruturas de peões são importantes, como elas podem decidir uma partida, né? E depois disso, eu não sei quantas aulas eu irei gravar a respeito disso, mas também focar finais de peões. Então, é, essas primeiras aulas, ou esses vídeos que eu irei gravar aqui no YouTube, será apenas sobre como manejar os peões. Então, quem quiser saber outras coisas sobre táticas, também vai ter táticas também sobre peões, mas outras coisas mais aprofundadas, eu não poderei falar isso agora, porque meu objetivo é visando pessoas que têm pouco conhecimento, é, pouco tempo para estudar também, né? E quem está aprendendo a jogar. Então, é mais para iniciantes mesmo. Então, essas aulas são pensando em jogadores iniciantes. Eu irei observar que, se vocês estão observando aqui, esse site aqui é um que eu estou é um site que eu organizo e a parte teórica está aqui. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo também esse blog. Qualquer dúvida vocês vêm aqui e também me mandem algumas mensagens ou no YouTube ou aqui no blog que nos próximos vídeos eu posso tirar, ok? E essa aula é baseada no livro do Roberto Grau. Deixa eu abrir aqui para ler você. Então, pessoal, como eu falei, esse é o livro que eu irei basear minhas aulas, esses vídeos, né? Então, essas primeiras aulas serão baseadas nesse livro aqui de Roberto Grau, Tratado General de Xadrez, né? Não sei falar em espanhol, mas aí vai. Então, o que vocês estão vendo aqui são conformações de peões. Então, eu tentarei fazer um resumo do livro, um apanhado do livro e mostrar aos poucos. Claro que eu recomendo que quem quiser, é até melhor comprar ou baixar esse livro e tê-lo em casa, mas eu irei tratar ele a cada aula um pouco. Então, em primeiro lugar, mostrar a vocês aqui uma primeira estrutura de peões, são as estruturas boas, né? Estruturas básicas, que ao vocês verem aqui, ó, observem que, deixa eu aumentar um pouco. Observem aqui que esse tipo de estrutura é considerado ideal, né? Porque aqui vocês não têm peões dobrados e não tem fraquezas, por assim dizer. Então, os peões estão bem colocados em cada ala. Vejam que se eu adicionar o rei aqui, em ambos os lados, eles terão essa linha de defesa ideal. Então, esses três peões aqui nessa estrutura formam a primeira barreira de defesa para os reis, ok? Então, sempre que possível, permaneça com esse tipo de estrutura. Então, vejo que um peão apoia o outro. Isso aqui também chama cadeia de peões, né? Então, essa estrutura aqui está bem organizada. Então, é ideal ter um tipo de formação
assim. Então não se compliquem dobrando peões ou avançando peões muito rápido, não. Então, na abertura, faça um ou dois movimentos de peões, como foi feito aqui em ambos os lados, e depois movimenta as peças. Claro que quando é, for, for sendo colocado peças aqui, vocês vão percebendo que a estrutura vai ficando muito mais tipo sólida, né? Vejam esse tipo de estrutura aqui, ó. Vejam como está bem organizadozinha. É, é muito interessante isso. Então, você que é iniciante, não tente complicar demais a abertura, não. Jogo simples mesmo. Então, esse cavalo pode vir para esse lado também. O bispo pode permanecer aqui também. Outra forma de estrutura também que vocês podem sair, vocês podem voltar com o cavalo e possivelmente sair com o bispo. Por aí vai. Então, esse tipo de estrutura ele é importante, ele é bom, porque suas peças não ficam soltas. Então, um peão apoia o outro. É muito interessante isso. Sempre que vocês forem movimentar as suas peças, pense que uma peça tem que estar apoiando a outra. Então, não deixem uma peça solta, ou seja, dessa forma. Embora essa peça aqui não tenha nenhum ataque por enquanto, mas vejam que ela está solta, ou seja, é mais fácil eu, por exemplo, com um lance, se seu dama estiver aqui, já atacar a sua peça, ok? E às vezes o aluno, às vezes quem é iniciante esquece, acaba esquecendo, fica descuidado, né? E acaba perdendo uma peça assim de graça, né? Por exemplo, se ele tentar atacar aqui a dama, claro que eu favorecendo aqui esse ataque, mas vejam que quando você não deixa suas peças soltas, é mais fácil ser atacado. Então, a mesma coisa para os peões. Então, por esse motivo que é importante manter esse tipo de formação, ok? Mais uma estruturazinha aqui, ó. Vejam que também essa estrutura aqui é boa. Vejam que permanece os 3 peões aqui mais uma vez, ó, porque é a primeira linha de defesa do rei, então vocês têm que ter essa ideia. Também se for feito o roque maior, dispensar isso também. Então deixa eu alterar aqui, por exemplo, aqui se eu fizer o roque maior, então essa estrutura aqui é também interessante. Eu recomendo também que jogue o rei mais uma casa e permaneçam assim. Então vejo que a estrutura aqui está boa, ela está bem organizada e não está quebrada, né? Outra forma também de você ter uma estrutura boa é essa aqui também. Mesmo com o movimento aqui, mas vejam que o rei também está com muita segurança. A diferença aqui que esse peão aqui avançado aqui, o peão de H3, a gente chama no xadrez que ele deu um ar para o rei. Então o rei pode ter mais uma casa de fuga, ok? Então aqui também é uma boa estrutura. Os peões não estão isolados, estão apoiados também. E por consequência também esse peão avançado ele tira essa casa aqui do seu adversário. Então o seu adversário já não pode colocar uma peça aqui. Então é uma forma de dar um asinho pro rei e impedir que o adversário coloque. Muitas vezes o adversário coloca um cavalo aqui sempre, ou uma dama, ou até mesmo um bispo. Mas normalmente você pega um cavalo e fica um ataque meio chato de defender, principalmente para quem é iniciante. Então eu recomendo que sempre que possível dê um arzinho para o rei poder respirar, por assim dizer. Então essas 3 estruturas são as boas, são as estruturas ideais, né, para jogar. E agora tem essa conformação aqui que ele é um pouco regular, ela não é 100% boa nem 100% ruim, mas é possível jogar com esse peão dobrado aqui. Mas é importante que esse peão dobrado, mesmo que ele esteja dobrado, ele tenha o apoio de outro peão. Então aqui é possível jogar, embora seja uma fraqueza pequena, para abertura ainda dá para jogar, ainda é possível jogar dessa forma, porque vejo que o rei aqui também se mantém defendido, mas aqui também existe essa opção aqui que o peão ele ataca essas 2 casas, ele tira essas casas do oponente, né? E a única fraqueza é que agora essa coluna fica aberta. Então,
Mas se for colocado peças aqui, essa fraqueza ela não é tão fácil de explorar ainda, pelo menos na abertura e no meio do jogo. Mas assim, mesmo assim, ainda é uma fraqueza que não vai ser decidida muito, que decide muito assim a partir no início, não. Mas pode ser um problema no final do jogo, né? Mas até lá é possível vocês criar dificuldade para o seu oponente e ainda não é fácil também para o seu oponente atacar esses peões. Então dá para jogar assim, ok? Então outra posição também, da mesma forma como estava a outra posição, veja que o peão está dobrado agora na coluna E. Embora aqui esse peão aqui não tenha defesa, ele está como se fosse isolado também, mas ele também tira as casas importantes do seu oponente, ou seja, ele estruturalmente tem uma fraqueza, mas ele também tem umas vantagens estratégicas, né? Ele tira essas casas importantes, então o peão aqui, embora ele esteja dobrado, mas ele está atacando casas avançadas do seu oponente, tipo D5 e F5. E como eu tenho mais outro peão aqui, então eu vejo que eu tenho aqui quatro casas indisponíveis para o seu adversário, ok? Então é uma ideia interessante, pode ser até estratégia. Inclusive existem aberturas que exploram esse tipo de posição. Eu irei mostrar em outros vídeos que o jogador dobra ou permite que os peões sejam dobrados de forma proposital para poder ter um ganho estratégico, então um ganho posicional. Então nessa posição aqui, embora, como eu disse mais uma vez, possa ser uma fraqueza para o final do jogo, mas na abertura e meio jogo ele pode ser um ganho estratégico muito forte. Então claro que se for possível ter um bispo ou um cavalo aqui ajudando nessa defesa, é interessante, ok? Também pode ser avançado um peão e defender aqui, mas vejam que a cada avanço que eu faço com peões, os peões não voltam, né? Então eu sempre que eu ganho uma casa com um avanço do peão, eu abro mão da defesa de uma outra casa. Então esse peão agora se tornou fraco, ele está isolado e está fraco, então ele precisa que ter o apoio de outra peça. Então eu preciso gastar uma peça minha. Quer dizer, uma peça minha podia estar atacando, mas ele tem que ser usado para defender esse peão. Por exemplo, aqui, veja esse tipo de posição aqui, que é muito comum repetir. Agora esse peão está cravado, ou seja, ele se torna uma fraqueza mais permanente, porque existe o ataque de um bispo e pode haver o seu adversário pode tentar dobrar aqui um ataque, por exemplo, dessa forma, ok? Então esse peão está começando a ficar sobrecarregado, ok? Então quando forem dobrar peões, pense muito bem antes de dobrá-los, porque ele acaba criando fraqueza. Veja agora que por exemplo, se for a vez das negras jogar esse peão aqui está condenado, ou seja, existem dois peões sendo atacados e não é possível defender os dois. Então cuidado quando sempre for avançar peões, sempre pense como é que vocês vão defender as casas que vão ficar fracas, né? Então aqui o oponente pode explorar essa fraqueza. Se ele não puder explorar a fraqueza, tudo bem, mas quando o seu adversário pode explorar a fraqueza deixada, então é bom vocês pensar muito bem antes de fazer esses avanços, ok? Então aqui também é uma posição regular. Vejam que, embora tenha uma fraqueza aqui, ainda existe a possibilidade de defender esse peão, ok? Mais uma vez ele tira essas casas aqui de ataque, mas fica algumas casas fracas. Então aqui é possível que uma peça adversária fique, se aloje aqui nesse posicionamento, ok? Vejam aqui, embora seja um pouco difícil criar um ataque, mas também aqui existe essa possibilidade. Então essa é uma posição que é considerada regular, mas eu não recomendo para
quem está iniciando ter esse tipo de posição, porque é muito difícil defender mesmo, realmente é muito difícil. Claro que se deixar chegar esse momento, né? Claro que seria ideal antes de chegar a esse posicionamento se houver um bispo aqui, ó, por exemplo aqui. Então esse tipo de posicionamento aqui difere um pouco, que já impede agora alguma peça adversária de vir para cá, né? E vocês agora podem criar um tipo de ataque, por exemplo aqui, ó, tirar o rei para cá, por sequência, como essa coluna agora está aberta, e tentar organizar algum ataque, né? Por exemplo, dessa forma, caso eu tenha um bispo ou até mesmo uma dama aqui, ó. Vejam que ao tirar essa peça aqui agora, por exemplo, opa, eu tenho um errozinho aqui. Por exemplo, deixa eu tirar aqui rapidinho. Por exemplo, tirar essa peça aqui, bispo pra cá, ó, lado, o pessoal de cá. Por exemplo, agora eu tenho um ataque muito forte aqui em cima do rei negro, né? Então, esse tipo de posição é interessante para estrategicamente se você conseguir organizar esse tipo de ataque. Então, uma estratégia interessante para vocês sempre pensar, como vocês agora sabem o que é uma estrutura boa e uma estrutura regular, eu vou mostrar a estrutura ruim e com isso eu vou dar a vocês elementos estratégicos para vocês já irem tentando repetir em suas partidas. Por exemplo, aqui é uma posição ruim, péssima de jogar. Vejam que agora o peão está isolado, ó. Veja que não tem nenhuma peça aqui, nenhum peão apoiando esse peão. Então são dois peões aqui fracos e mais fáceis de ser atacados, né? Vejam aqui a posição agora, como vai ser mais difícil a defesa. Por exemplo, eu posso ter um bispo, um cavalo aqui, que não tem como ele ser retirado aqui. E em sequência agora eu tenho um ataque fortíssimo, né? Mas por exemplo, se vocês tiverem nessa partida de vocês, né, um bispo aqui, mas vejam que o cavalo ele ainda não pode ser retirado, né? Então se o adversário conseguir jogar uma dama ou até mesmo uma torre aqui, vejam que ataque forte que vai ter em cima do seu rei. Então são várias fraquezas, né? Então eu aconselho muito vocês a não permitir esse tipo de estrutura, né? E mais uma vez aqui, embora agora aqui não seja em cima do rei, né, a fraqueza, mas vejam que esses peões estão isolados e eles serão alvos mais fáceis. Então apenas só basta colocar um bispo aqui que esse peão está atacado. Deixa eu colocar mais peças aqui só para vocês terem uma visão interessante aqui. Vejam agora, por exemplo, deixa eu botar uma dama aqui, como será difícil defender esse peão. Por exemplo, deixa eu botar aqui, ou esses peões, né? Então, ó, as negras teriam que tirar a dama aqui, ok? E vejam que duas peças aqui agora elas ficam reféns desse ataque aqui. Então qualquer bobeira o peão vai ser perdido. Então vejam que a estrutura está toda debilitada. A torre aqui não pode sair também, porque pode ser o peão irá cair, né? E tem esses ataques aqui, ok? Então é difícil arrumar defesas boas, porque você, em vez de jogar, você só irá pensar em defender suas peças. Então você não vai conseguir atacar. Então isso no xadrez se chama iniciativa. Quando você só fica na defensiva, defendendo, ou se defende para não levar um mato, ou só defendendo as suas peças, você fica na defensiva e assim você perde a iniciativa. Então seu adversário tem a iniciativa. Então é ele que comanda o jogo. Então é ele que vai decidir como é que vai ser jogado, como é que vai se comportar. Você vai se comportar, né? Então é chato. É muito difícil jogar no defensivo. Realmente, acho que 90, mais de
90% do jogadores de xadrez não gosta de jogar na defesa, gosta só de atacar, né? Tanto porque quando você vai procurar na internet mesmo, você só vê partidas que exaltam o ataque. Poucas, poucas vezes alguém faz algum vídeo falando sobre a defesa, porque é, o povo normalmente se acha chato ficar defendendo e como se não tivesse como se diz, não fosse, não existisse uma arte na defesa. Então, eu particularmente eu gosto de partidas que exaltam a defesa e é importante também aprender a defender bem, né? Então, uma forma de evoluir no xadrez é aprender a defender bem também. Porque nem sempre você vai estar no ataque, você vai chegar um momento que você vai ter que defender também. Realmente, eu também preferiria só jogar xadrez e atacar desde o primeiro lance até o último, até o adversário vacilar e errar numa defesa, né? Então, como eu falei anteriormente, agora que vai a parte de vocês entenderem estrategicamente como comportar seus peões. Então, quando eu sempre digo assim para meus amigos e alguns alunos que quando você é, aprender algo bom no xadrez, você tem que criar isso nas suas partidas. Então, essa estrutura aqui, por exemplo, falar uma forma bem simples e fácil de entender. Se essa estrutura de peões são ruins, então um pensamento estratégico que eu posso ter no jogo é tentar criar isso para o meu adversário. E como eu sei que é ruim, eu tenho também que evitar que isso aconteça no meu jogo. Então, estrategicamente, eu tenho duas coisas. Eu tenho que evitar que meus peões sejam dobrados dessa forma e, se possível, conseguir criar esse tipo de posicionamento. Então, vocês agora têm um pensamento de defesa e de ataque também. Então, quando vocês pensarem dessa forma, vai ser mais fácil vocês criarem uma estratégia, entendeu? Mas lógico que vocês não vão dobrar tipo peões assim à toa, perdendo uma peça, né? Então tem que ser bem calculado para não perderem peças de graça, né? Por exemplo, apenas só para dobrar o peão. Vou dobrar o peão dele aqui, mas nem que eu perca uma peça. Não, a não ser que seja uma estrutura que é possível dar o checkmate, né? Então, se for dessa forma, tudo bem, mas se não for, então é melhor, como é que se diz, por exemplo, substituir essa aqui, eu perdi uma peça aqui, por exemplo, eu sacrifico minha torre, só para dar um exemplo aqui, para abrir essa estrutura, mas em seguida vai ser checkmate, então tudo bem. Quando o sacrifício é dessa forma, quando você sacrifica uma peça e consegue obter o checkmate, finalizar o jogo, então é válido o sacrifício. Então não sacrifique peça por sacrificar não. Então tome cuidado, porque muitas vezes o jogador entende uma estratégia errada, né? Diz, vou dobrar o peão do cara porque eu sei que é ruim, mas eu vou sacrificar uma peça. Então você perde uma peça para quebrar a estrutura do jogador, mas com o tempo o jogador pode organizar uma defesa mesmo com as peças maiores. Então só quebra a estrutura de peões se isso for realmente bom para você, ok? Então essa primeira vídeo foi curtinho. Eu gostaria que para quem assistir me desse um feedback, e nas próximas aulas eu irei mostrar partidas que exploram esse tipo de estruturas, ok? Então até mais e abraço.